Estamos de volta e nosso assunto agora é testagem para a Covid-19. A gente recebe aqui o médico imunologista Marcelo Bossuat, que é pesquisador da Universidade Laval do Canadá. Doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Uma boa tarde. Eu que agradeço muito o convite e estamos à disposição. Bem, queria que o senhor explicasse para a gente, falasse sobre essa tecnologia CRISPR, né, que está sendo já utilizada para o diagnóstico de Covid-19. Testes que usam essa tecnologia foram aprovados já em caráter emergencial nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor explicasse como é que ele funciona e no que ele é diferente dos testes já disponíveis por aqui, por exemplo. Perfeito. A tecnologia CRISPR tem dois principais diferenciais. Primeiro, é justamente a detecção do coronavírus horas após o contágio e não dias após o início dos sintomas, coisa que é feito atualmente pela tecnologia padrão ouro. Então, um paciente, por exemplo, que precisa fazer uma viagem, que frequentou alguma aglomeração ou que porventura tem a dúvida de ter entrado em contato com alguém com coronavírus, esse paciente pode fazer, horas após essa suspeita, fazer esse teste e ter o diagnóstico com um índice de assertividade altíssimo, ou seja, um índice de assertividade acima de 95%. Então, o paciente não precisa desenvolver sintomas, não precisa ter uma carga viral muito grande e, consequentemente, se ele fizer esse teste preventivamente, ele já pode ser colocado em quarentena preventiva e até também facilitar o comércio, facilitar justamente a circulação de pessoas, porque um paciente que faz esse teste, mesmo no período de incubação, mesmo com uma carga viral muito pequena, ele consegue ter, então, um diagnóstico mais preciso. E outra situação também que é em relação ao custo, ou seja, um custo muito menor do que o custo que é hoje aplicado no diagnóstico atual. Para a gente entender um pouquinho melhor como é que é na prática, porque aqui no Brasil a gente tem testes sorológicos, você tem uma amostra ali de sangue do paciente, ou então, como é o PCR, o teste de antígeno, pela via aérea, né? Você coloca ali aquele bastãozinho no nariz ou alguns até na garganta para poder ter esse resultado. Como é que funciona esse teste, doutor? Esse teste, ele bem da verdade, ele faz o diagnóstico da infecção. Ou seja, o paciente entrou em contato, como o RT-PCR detecta o DNA do vírus, o material genético do vírus, esse teste também conseguiria detectar o material genético do vírus. E, além disso, ele acaba sendo mais facilitado porque a equipe do Canadá, em parceria com instituições brasileiras, nós estamos fazendo, então, uma adaptação desse teste, onde você consegue gargarejar uma solução e esse gargarejo, as secreções que vêm junto com esse gargarejo são colocadas, então, num recipiente e a partir dali a gente conseguiria então fazer a detecção do SARS-CoV-2, da doença do coronavírus. Então, assim, é um teste de fácil adaptação, é um teste que realmente o custo operacional é muito menor e, consequentemente, o mais importante é que ele não precisa ser feito após o início dos sintomas, ele pode ser feito justamente após o contágio. Isso é que é o mais importante. O paciente tem a suspeita do contágio, mesmo sem sintomas nenhum, lembrando que o período de incubação, muitas das vezes, ele gira entre torno de 7 a 10 dias. Então, entre 24 e 48 horas após, certamente o paciente já teria uma carga viral suficiente e conseguiria, então, esse teste detectar e colocá-lo em quarentena preventiva e até facilitar a fluidez, o fluxo da nossa economia, né? Por exemplo, a questão das companhias aéreas. Um paciente que fizesse esse teste preventivamente antes de entrar dentro do avião, certamente aquele avião teria muito menos chance de ser um meio de transmissão do coronavírus do que hoje com os testes atuais. A gente tem falado sempre, desde o início da pandemia, na verdade, de como a testagem é uma ferramenta importante para fazer esse isolamento, né, de contatos de pessoas que podem estar contaminadas. Esse teste seria um grande auxílio para isso. Agora, tem alguma perspectiva da gente ter esse teste disponível aqui no Brasil em breve, doutor? Então, existe um grupo aqui no Brasil, em parceria com a Universidade Laval. A Universidade Laval é uma das mais tradicionais universidades do Canadá. É uma universidade, uma das primeiras instituições de ensino superior das Américas. E o grupo do professor Jacques Tremblay fez parceria com instituições brasileiras de grande renome, que, de certa forma, estão desenvolvendo esse teste aqui. E esse teste, particularmente, acredito que até o final do ano já esteja pronto para ser submetido à Anvisa.
E aí a gente tem todo também um protocolo aí de avaliação da própria Anvisa, né? Exatamente. Agora, ele já é uma realidade, ele não é ficção científica, já é algo que acontece nos Estados Unidos, certamente com não tanta relevância como o RT-PCR no momento, mas certamente em muito pouco tempo nós vamos ver esse teste circulando, não só para o coronavírus, mas também para vários outros tipos de doença, né? Por exemplo, o grupo do Canadá, liderado pelo professor Jacques Camblé, ele estava pesquisando para doenças como ebola, para o Zika vírus, para a chikungunya, para a própria febre amarela, e tiveram que parar essas pesquisas e se dedicar a esse modelo do coronavírus, até porque a técnica e a metodologia são muito semelhantes. E lembrando que o CRISPR é um divisor de águas. A gente entende hoje o CRISPR, essa tecnologia CRISPR, que é uma tecnologia que foi prêmio Nobel de Química, foram duas mulheres que conquistaram esse prêmio Nobel, a doutora Emmanuelle Charpentier e a doutora Jennifer Doudna, e elas, de certa forma, descobriram essa metodologia que vai ser o divisor de águas na medicina, que vai poder tratar doenças infecciosas, sejam elas virais, bacterianas, vai poder fazer a supressão dos chamados oncogenes, aqueles genes que são responsáveis pelo câncer. Essa tecnologia tem a capacidade de fazer a supressão dos oncogenes, tem a capacidade também de modificar nossas células do organismo e, em contrapartida, fazer com que as nossas próprias células reajam ao câncer, e também ela inicialmente foi criada para o tratamento de doenças de caráter hereditário. E um outro diferencial muito importante dessa tecnologia é o seguinte: ela é adaptável, ela acompanha a mutação, seja a mutação genética de caráter hereditário, seja a mutação do vírus, seja a mutação da bactéria, ou seja, é uma tecnologia que consegue ser reprogramável, é uma reprogramação biológica. É por isso que ela é algo extremamente animador, e em muito pouco tempo os noticiários vão falar intensivamente dessa tecnologia sem parar, até porque ela é o divisor de águas, ela é como foi a penicilina por Alexander Fleming. Certamente a gente vai ver muita coisa boa relativa à tecnologia, essa tecnologia. Parabéns à doutora Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que foram maravilhosas em terem ganhado o Prêmio Nobel de Química, muito bem merecido. Eu particularmente acredito até que esse Prêmio Nobel tinha que ser estendido não só de Química, tem que ser estendido em outras categorias também. Doutor Marcelo, muito obrigada pelas explicações animadoras aqui, né? Cada nova ferramenta que pode nos ajudar a voltar à vida normal deve ser comemorada. Então, muito obrigada, doutor, bom trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E agora a gente vai